Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano, sou personal trainer, proprietário da ProSaúde Espaço Personal aqui de Bento Gonçalves. Sou especialista em reabilitação cardiovascular, fisiologista do exercício e hoje o nosso primeiro podcast é Saúde, Fitness em Debate. Tenho dois grandes amigos, dois médicos, cardiologistas, doutora Tassiana, doutor Leandro. Gostaria que vocês se apresentassem, por gentileza. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Tassiana, sou médica cardiologista e ecocardiografista. Eu sou formada pela Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fiz residência em cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro e ecografia no Hospital de Servidores. Sou natural daqui do Sul, nasci em Porto Alegre, me mudei para Minas muito pequena por trabalho do meu pai e tudo. Decidi retornar para cá por qualidade de vida e tudo isso. Atualmente eu atendo na LT Cor, cardiologia. Lá eu faço os atendimentos na área da cardiologia e ecocardiografia. É isso. Ah, legal. Bom, dando continuidade aqui, eu sou o Leandro, eu também sou cardiologista, né? Sou especialista em cardiologia, cardio-oncologia, atuo na área de perícia médica também e a minha formação foi feita no Rio de Janeiro, né? Fiz a residência médica no Instituto Nacional de Cardiologia e aí quem tiver ligado vai pegar um gancho aí que teve um encontro aí nesse meio do caminho, né? Eu costumo brincar que a cardiologia nos uniu, porque a gente se conheceu na residência, né? Como uma gaúcha que tá morando em Minas e um cara que viveu a vida toda no Rio foram se encontrar nesse mundão, né? Então foi nessa confusão aí da cardiologia, a gente se conheceu, depois foi trabalhar junto e nossa história começou e a gente veio parar aqui. Há 3 anos atrás a gente veio pra Bento, né? Por isso que a cardiologia une corações. Viu que legal? Pra gente foi uma união mesmo aí, tamo aí. Legal. E por que cardiologia? Por que não podia ser uma outra área? Tinha que ser cardiologia ou era algo que bateu, foi uma decisão? Quando eu entrei na faculdade eu queria fazer pediatria. Durou só o semestre da pediatria. Daí eu desisti. Esse é um desejo comum, assim, em geral. Todo mundo acha pediatria legal. Depois, acho que nem tanto, né? Não, foi mais por, né, assim, não bateu tanto. E eu gostei muito da cardiologia. Eu gostei, assim, que é uma especialidade muito ampla. Tu pega desde uma criança até um idoso e participa de todas as etapas da vida da pessoa. E é sempre atual os conteúdos. Tem muito investimento na área da cardiologia, muita mudança. Quando você ajuda o paciente através do tratamento, medicação, reabilitação, você realmente muda a vida dele e é nítido, você consegue ver. Às vezes, numa conversa simples, você já nota um paciente que está descompensado e quando ele compensa, assim, melhora, né? Isso para mim, assim, foi muito bonito. Tanto que é uma área que eu gosto muito, que é a insuficiência cardíaca. A diferença de um dia para o outro é muito grande. E é o que eu mais gosto na cardiologia. O quanto modifica a vida do paciente. Eu gosto de fisiologia, então eu gosto de entender a doença. Eu acho que a cardiologia eu entendo muito bem a doença. Ah, legal. E é interessante, tu falou em pediatria, que não tem nada a ver com cardiologia, né? Não, eu não queria só pediatria, eu queria oncopediatria. Então, é totalmente oposto, né? Então, vem cá, e assim, e por que a cardiologia... como é que eu posso explicar assim? Porque, digamos, vamos resumir, tá? Eu sou uma pessoa leiga, não tenho muito conhecimento, tá? Por que eu devo procurar um cardiologista? Entendi. Às vezes as pessoas acham que tem que procurar o cardiologista quando tá doente. Mas não. Assim, a gente tem que procurar quando a gente identifica, assim, fator de risco. Por exemplo, você tem uma história na família de um familiar cardiopata, hipertensão. Então, assim, a gente procura quando você quer começar uma atividade física mais vigorosa. Quando... Né, assim, mais no sentido de prevenção mesmo, sabe? Então, começou a desenvolver um quadro de hipertensão, você procurar antes de desenvolver a doença mesmo cardiológica, né? Que é a insuficiência cardíaca, o coração remodelado. Então, assim,
até assim, sobrepeso, quando você reconhece um fator de risco, eu acho interessante. E até como consultas de rotina, de check-up, tudo isso, o cardiologista tem uma visão muito ampla da medicina, né? Então, a gente tem uma formação clínica inicial. A gente começa como, né, fazendo residente de clínica e depois vai se especializa na cardiologia. Então, tem toda uma junção de conteúdos. Porque queira ou não queira, né, Leandro, muitas pessoas ainda não entendem a importância, né, da prevenção, né? Uhum. Da prevenção. E a gente sabe que hoje o papel principal do cardiologista, vocês, que a gente sabe, a sociedade em si, de um modo geral, ela não entende algumas situações. Que eu fumo, eu bebo, eu não faço atividade física, eu não me cuido e nunca vai acontecer comigo. E quando acontece, já é tarde demais. Então, essa procura, acho que ela é muito importante muitas vezes, né? Então, ter esse ensinamento para pessoas que muitas não sabem qual que é essa importância. Ah, tem um coração, é legal fazer, mas vai a cada quantos anos vai? Então, acho que, né? Aquele popular, eu não sinto nada, né? Aquilo ali é perigoso, é A perigoso essa hipertensão é uma palavra. doença muito silenciosa, né? Se você esperar ela dar sintomas para você procurar um médico, assim, se você vai quando o seu coração já está remodelado, quando tem um AVC, né, que é um acidente vascular isquêmico ou hemorrágico, então são complicações muito grandes. Até existem sinais de alertas que a gente fala, paciente com queixa de palpitação, dor torácica, dor no peito, né? Falta de ar, cansaço excessivo. Isso tudo são motivos para você procurar o cardiologista, né? São motivos que já dizem até a respeito de uma doença. Mas o ideal realmente é começar na prevenção. Antes de tudo acontecer. Mas não existe O quem quê? deva ir. Não, todo mundo. Todo mundo, né? Todo Então, mundo. assim, criança, adulto, Sim. atleta. Atleta. Hoje em dia, as diretrizes, os estudos são bem rígidos com os atletas, inclusive, né? De consultas rigorosas, com exames de ecocardiograma de rotina para alguns perfis, né? De maratonistas, tem alto rendimento. Tem que ter consultas de rotina Teste de esforço, né? com Também. teste de esforço. Hoje em dia, os clubes de futebol exigem teste ergométrico para começar ali para criança. Assim, jovens. A gente já teve várias mortes no esporte, né? Sim, sim. Várias mortes. E o pessoal passa por um procedimento antes, uns testes antes, né? Os exames físicos, fisiológicos, né? E mesmo assim acontece, né? Sim, sim. Então, imagina quem não se cuida, né? Até depois que houve alguns óbitos aí no futebol, no esporte de alto rendimento, os próprios clubes, as associações de futebol modificaram ali no início, final da década de 90, início dos anos 2000, teve alguns casos ali, né? E mudou muito a forma de se avaliar, ficou mais rigoroso, né? As avaliações mais periódicas, né? Tanto que passou-se a detectar mais casos, inclusive alguns atletas sendo afastados, né? Ou tendo que fazer tratamentos para depois voltar, né? É verdade. Então teve alguns casos, né? Um que marcou bastante foi do Serginho, São né? Caetano, né? Desmaiou em campo. Foi em campo, um rapaz forte, É, saudável. jogando na primeira divisão, né? Jogo decisivo, não foi lá no qualquer campo ali, não. Foi no... Não. E deve ter passado por avaliações de rotina. Então, assim, né? É uma coisa que a gente, com a prevenção, com tudo, você tenta evitar, né? Minimizar o problema, reconhecer o problema para poder abordar o problema. Acontece bastante, mudando de assunto, desculpa, lá na academia, por exemplo, de pessoas com dores no peito, né? Claro. Normalmente, a gente, por trabalhar com isso diariamente, a gente sabe que a grande chance que seja muscular, tá? Uhum. Mas a gente faz um controle, dá uma controlada, usa o frequencímetro, né? Vê, dá uma controlada. Mas e se a dor persistir, a gente fala, olha, vai investigar, porque essa dor já devia ter passado, né? Então... Com certeza. Então, muitas vezes a pessoa acha que é só muscular, mas não, né? Pode ser que seja algo, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, né? Estima-se que cerca de 400 mil óbitos por ano. Então, é uma quantidade muito grande, né? A gente tem que realmente... Ainda supera, em boa parte das faixas etárias, supera o câncer, né? Que é uma doença bem complicada também, né? Com o incremento, né, das novas tecnologias em saúde, né, a evolução da
dos tratamentos. O Brasil, coisa que primeiro os países mais desenvolvidos passaram, mas depois o Brasil e outros países do nosso perfil passaram, a gente viveu aquela fase da transição, né, da transição das doenças, né, da transição da saúde, que lá 1800, 1900, a gente morria de doenças agudas, né? Não tinha antibiótico, então a pessoa pegava uma pneumonia, ela morria, pegava uma doença aguda. Hoje a gente tem tratamento para muita coisa, né? Tem exame para diagnosticar precoce. Então hoje predomina as doenças crônicas não transmissíveis, né? E acaba que as doenças do aparelho circulatório são as principais, né? E como a gente tem vivido mais, o câncer também é uma doença que está em crescimento, né? Que também tem protocolos tem se desenvolvido para muitos tipos de câncer, né? Para muitos já tem protocolos de acompanhamento, né? Inclusive, a gente está falando do exercício mais de coração aqui, né? Por sermos 2 cardiologistas e ter a tua presença aí para falar do exercício como um aliado, como um remédio para o coração, né? Vamos pensar assim. Mas também tem estatísticas que o paciente que não é sedentário tem menos chance de ter câncer. O paciente tem um fator preventivo também para o câncer, né? Então, olha a potência e a importância disso aí, né? É que às vezes tem aquela comodidade, né? Pegar e ir lá na farmácia, comprar um remédio, tomar, é mais fácil do que tentar mudar de vida, né? Cuidar melhor da alimentação, dormir melhor, fazer exercício, né? Então... Eu tenho um aluno lá que ele, antes de começar a academia, ele teve infarto, um monte de procedimento, né? Stent, etc, etc. Ele tomava 13 medicamentos diário. Não vou mentir pra vocês, tá? Hoje ele toma um. Saudável, bem, condicionado, feliz, alegre. Antes, deprimido, triste, achando que dia seguinte iria morrer. E ele nunca fez atividade física. E ao usar ela, serviu como ferramenta pra ele, pra ver que não... Minha vida é as muito coisas longa. mudaram mesmo. Antigamente, a pessoa infartava, já era considerado assim, é uma doença que você não pode fazer nada. A primeira Não pode orientação que trabalhar, dava é nada. você não pode fazer esforço, pegar um peso. Atualmente, isso é totalmente proscrito na medicina. A gente estimula a reabilitação. Existem clínicas, assim, relacionadas até mais a centros universitários de acompanhamento e reabilitação de pacientes muito graves, né? Que são pacientes, assim, com insuficiência cardíaca quase que terminal. E eles estimulam isso, acompanham isso. E o paciente melhora na qualidade de vida. Melhora a Né? capacidade Assim, a funcional, capacidade funcional, assim. Eles medem através daquele teste da caminhada, né? De 6 minutos, para avaliar a progressão. E eles, né, mais do que provam que a atividade física protege, ajuda e remodela. A gente fala de remodelamento reverso, que é quando começa a melhorar, né, a função cardíaca através da atividade física. Eu tenho um médico aqui de Bento, que é um grande amigo meu. E eu tive um aluno, desculpa, que ele sofreu parto e ele estava proibido de fazer atividade física, né? Mas eu tô falando, eu sou empresário há mais de 16 anos, né? Tô na área há mais de 20 anos. Então, há muito tempo atrás. Onde a informação chegava um pouco mais lenta. Agora, as informações estão muito mais fáceis, está muito mais dinâmico, muito mais aberto para se debater certos assuntos. E ele me enviou um e-mail, que tá guardado esse e-mail ainda. Luciano, ó, esse não pode fazer mais nada. Porque ele foi ao extremo. Então, assim, a chance disso agravar, piorar... Só que eu não concordei. Eu entrei em debate com ele. Até que chegamos a uma conclusão, tá? Que atividade física hoje não é academia, futebol... É tudo. É lavar, é passar, é secar, é encerrar, é lustrar. É tudo. Então, assim, se ele não pode fazer uma esteira controlada, monitorada, com uma frequência baixa, VO2 um pouquinho mais baixo, mais tranquila, ele não pode, então, ir trabalhar na empresa. Ele não pode lavar o carro, não pode fazer nada. E a gente entrou num consenso, realmente, né, temos que pesar as balanças para ver bem certo, né? Então, é por aí o caminho, né? E como é que eu consigo diagnosticar o infarto? Como é que eu consigo saber que essa pessoa tá infartando? Até
ter uma ideia, né? Infarto é uma doença aguda, né? No sentido, tipo, É. assim, acontece ali, o paciente tá com uma dor no peito, porque a gente tem os sintomas típicos e os sintomas atípicos. Geralmente, os homens, assim, eles têm aquele sintoma que a gente vê, né? Ai, dor no peito, com irradiação pro braço, dor na mandíbula, falta de ar, aquela sudorese profusa, o aumento da pressão. Então, assim, tá sentindo daquele jeito, né? Procurar emergência, tudo isso. Mas as mulheres, os idosos, os portadores de marca-passo, os pacientes diabéticos, por uma questão até de nervosa, assim, de nervação ali da região, eles costumam ter sintomas atípicos, às vezes. Que é, assim, um cansaço, um desconforto, assim, É difícil até para eles Os de mais idade. descreverem isso, os idosos, as mulheres também, tá? Por causa de uma questão hormonal também, assim. Uhum. Aí eles às vezes falam assim, uma sensação de desfalecimento, uma sudorese estranha, às vezes um aperto diferente, porque às vezes quando você vê algumas pessoas infartando, fala uma dor no peito muito forte, que foi... Aí tu já fala, não, já é infarto, é mais fácil a gente ver, claro, vai direcionar. Mas nesse perfil de sintomas atípicos, às vezes um cansaço extremo, o paciente sente um cansaço extremo, um mal-estar, o aspecto dele muda, como se fosse uma sensação de desfalecimento mesmo. Ele fica intolerante a esforço, intolerante. né? Então, assim, a gente tem um infarto, que daí você tem que já logo abordar, e tem os sintomas anginosos, que estão aquela dor no peito relacionada ao esforço. O paciente foi lá fazer alguma coisa, uma caminhada, subiu uma escada, ele já... Nossa, eu não me sinto bem subindo essa escada. Às vezes tem Então, que parar assim, no tem que meio. parar no meio. O Sim. paciente que tem esses sintomas anginosos, ele documenta muito bem os sintomas. Inclusive as mulheres, os idosos, portadores de marca-passo, eles têm... Não é, assim, uma ciência certinha, né? Uma matemática. A gente busca, através da história do paciente, reconhecer os pacientes que são mais propensos a infartar, né? Assim, através dos fatores de risco. O infarto é agudo. Tem que mandar para emergência, tem que fazer eletro, tem que fazer, às vezes, um cateterismo ali, né, nos primeiros momentos, dependendo do tipo de infarto. Mas os sintomas anginosos, a gente, através de exames, a gente estratifica o paciente que precisa fazer o Sim, cateterismo sim. naquele momento, que precisa angioplastar. Então, assim, vai depender um pouco da clínica dele. Mas, assim, tá sentindo dor no peito, a dor no peito típica, relacionada com esforço, tem que procurar emergência, procurar o seu médico, né? Seu médico de confiança, tem que, né, tomar uma atitude. Não dá pra ficar esperando passar um Não, dia. claro, claro. Eu já tive pacientes que falaram, começou durante a noite, de madrugada eu não quis acordar alguém da minha família pra me levar, ver se eu vou assustar a pessoa. E aí ficou esperando o dia seguinte. Só que sofrimento do músculo cardíaco é igual a perda do músculo cardíaco. Ele, né, tem necrose ali naquela região. E ele desenvolve uma insuficiência cardíaca depois, se não for resolvido a tempo. Então, é muito importante o reconhecimento precoce. O paciente sentiu a dor, chegou na emergência, foi logo tratado, feito o eletro, reconhecido e ser encaminhado para a terapêutica necessária naquele momento, sabe? Perfeito. Esse diagnóstico, em geral, vai ser dado por um médico, né? No atendimento médico, mas o paciente tendo esses sintomas e a suspeita, né? Ele procurar, é importante, né? Que aí ele já vai... ou se é uma coisa que está com uma evolução mais lenta, é um sintoma não tão limitante, ele pode marcar uma consulta e aí vai ser avaliado, a gente vai fazer aquela anamnese. O exame físico geralmente tem poucas informações em geral, não é um exame físico que altera muito, mas na história a gente vai puxar esses ganchos, né, esses sintomas típicos, né, vai voltar no histórico familiar, vai ver hábitos de vida. E ali a gente vai calcular o risco cardiovascular desse paciente, né? Geralmente paciente de alto risco, dependendo das comorbidades ou da característica do sintoma, já vai para exames mais invasivos. Às vezes pode sair da consulta até para a gente ter que fazer um cateterismo. E o biotipo da pessoa também já te indica alguma coisa, né? Obesidade. Sim. Que são os fatores de risco que a gente fala. Maiores, assim, isso. A gente fala assim, em relação aos fatores de risco, a gente tem os fatores de riscos que são os modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis é aquele que você herda. Tem de ser herdou na família, genética, um familiar que faleceu de doenças cardíacas, ou até angioplastou muito cedo, precocemente. Tudo esses são fatores que são, né, não são modificáveis. A idade também, que não é modificável, porque assim, tu tá com 60, tu tá com 60. O fator genético pode influenciar.
Pode, sim, sim. A Tem gente uma tem até na parcela diretriz, razoável aí uma de parcela importância. razoável disso, de fator Já. genético. E agora, os não modificáveis é aquele Esse que que a a gente gente... atua mais, né? Modificáveis, né? Os É o que a modificáveis, gente... isso, que a gente quer Esse que a gente vai. questão de tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, a diabetes. Um dado legal para falar, a gente se preocupa muito com diabetes, né? Ah, minha glicose tá 130, 150, 200. O diabético, a principal causa de morte no diabético é cardiovascular, é causa cardíaca. Então, assim, né? Não é só controlar a diabetes para o exame tá ali na Sim, faixa sim. e legal, tirei 10, né? Passei de ano. Não, controlar o diabetes é porque, sabe, diabetes afeta a função renal, né? Então, muitos dos pacientes que dialisam são hipertensos e diabéticos, ou, né? Às vezes tem os dois que entram em diálise, né? Por doença renal crônica. Muitos infartados são diabéticos, né? Doença ocular, né? Retinopatia diabética, que às vezes leva a cegueira e até perda da capacidade vital do paciente, né? Limitação, né? Funcional. Então, diabetes é uma doença muito importante. Hoje, se você for ver um congresso médico de cardiologia, for pesquisar ali, você vai ver várias alas, várias sessões falando sobre diabetes e sobre medicamentos hipoglicemiantes, né? Porque tem uma associação muito forte. Inclusive, a diabetes, ela pode afetar até os nervos, né? Da polineuropatia diabética. A hipertensão também faz isso. A gente sabe pelos dados da OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde, que uma porção, pelo menos 1/3 da população mundial não sabe ser não sabe ser hipertenso, assim. E os que são hipertensos, 45% são não controláveis. Então, você às vezes tá tomando remédio, a pessoa... como é que fica a sua pressão? Tá sempre boa, doutor, 14, 15. Isso não é pressão boa. A gente tem metas hoje em dia. Ou não sei, porque não meço. Não meço. Eu tomo remédio. Eu tomo remédio, às vezes, que é uma coisa que eu ouço muito. Doutor, eu tomo remédio, nunca mais olhei. Só que a primeira coisa que motivou o paciente aí na consulta é a hipertensão. Então, assim, depois ele descontinua. Que uma coisa leva a outra, de fato, né? A hipertensão é E no Brasil, então, na SBC, o dado é 25% da população do Brasil tem hipertensão diagnosticada, tá? Mas tem aí uma grande parte da população que não é diagnosticada. Inclusive, os critérios mudaram, a ideia os valores são bem menores do que eram antigamente. Né? Então, a gente... o limite ali tá mais estreito, justamente para tentar pegar o pessoal que é o pré-hipertenso, né? Que é a pressão limítrofe, aquela coisa toda. A gente tem tentado agir nesses pacientes, principalmente porque é a mudança do estilo de vida para tentar evitar usar o remédio, né? É um problema de saúde pública ainda que eu diria que é grave, assim, porque é fator de risco para uma série de doenças e, como ela falou, subdiagnosticada, subtratada. É verdade. Então, a gente tem um número alto de hipertensos no Brasil. Se você pegar mais ou menos 20, 25% da população, que é o conhecido, né? Isso conta tudo, né? Assim, Que se investiga. Sim. Né? Fora aqueles que não investigam. Exato. Então... até assim, que às vezes a pessoa tá ali com a pressão, vai na consulta, tá 14/9. Aí ele fala, não, doutor, mas em casa é boa. Se você toma isso totalmente como uma verdade e não investiga, às vezes em casa não tá tão boa assim. Sim. Sabe? E assim, às vezes uma vez que ele olhou, aí a gente tem que pedir, então vai fazer dessa forma, vai olhar tantas vezes, vamos ver como é que o comportamento, vai fazer um mapa, que é um exame que dura 24 horas, né, da pressão, que inclusive olha a pressão durante o sono. Que às vezes a gente tem pacientes que têm apneia, que também é um fator de risco cardíaco, até uma coisa que a gente fala muito pouco às vezes, mas a apneia é um fator de risco importante, porque ela descompensa a pressão, ela descompensa a diabetes e ela cria um paciente crônico, vamos dizer, inflamado crônico. Igual a diabetes também cria assim, uma inflamação meio crônica e com isso aumenta a chance de infarto. Sabe? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente trata a apneia do sono muito mais precocemente do que era antes e a gente investiga com a polissonografia para tentar evitar que o paciente tenha, assim, um fator de risco que a gente não tá vendo. Né? Entendeu? Que a gente não tá vendo porque a gente não vigia o sono da pessoa, né? Às vezes ele fala, antigamente é muito isso, fala, minha esposa reclama que eu ronco muito, ou, né, o esposo. Eu ronco. Então, vamos fazer uma polissonografia. Muita sonolência diurna também. Tem outros fatores. Hipertensão durante a noite. São coisas que chamam atenção pra gente. Preciso marcar um cardiologista pra mim. Sonolência diurna.
Assim, né? Claro, a pessoa pode ter insônia por outros motivos, pode ter Sim. outros fatores, mas sonolência excessiva de dia, sinal de que talvez a qualidade do teu sono à noite não tá boa. E se Sim. você ronca, tem muito sono, tem algumas referências que falam até que esses pacientes tendem a desenvolver mais obesidade. Não é uma estatística tão certeira, mas tem lá alguns estudos que falam, então você vai Também, somando alguns pontos ali, né? E A sobre polissonografia confirma, né? você tá falando sobre o infarto, a radiação, né? Sintomas, somente lado esquerdo, né? Na verdade, Poxa, não. pior que não. Os dois. Isso é Dois muito. lados. Isso é uma dúvida muito grande. É. Ah, Não. aconteceu no esquerdo, não, tudo bem. Não. Não. Na verdade, assim, Na verdade, dados são qualquer dor qualquer- aqui nessa E região. essa região, né? Isso. Pra ficar bem claro, qualquer dor nessa região. Porque, às vezes, a irradiação, ela pode ser o típico até para ambos os lados. Pode. E para Já mandíbulas. tivemos A pacientes gente com dor no ombro, né? Que às vezes você vai associar, puxa, do exercício, lembra algum jeito. dos sintomas atípicos? Sim. Entendi. É Tem por causa de paciente- inervação do nervo frênico também, que às vezes... Tem paciente que infarta com uma dor que parece dor de estômago ali. Ele chega, eu tô com enjoo, uma coisa aqui, ele aponta bem pra essa região da boca do estômago, né? E você... Aí, sei lá, às vezes o cara foi num churrasco, né? Sei lá, bebeu um pouco mais, vai achar lá, né, que pode ser, mas na emergência esse paciente vai ser estudado, vai fazer um eletro, vai provavelmente fazer o exame de sangue da troponina, que ajuda na detecção, né? É que acho que as pessoas levam ainda muita coisa que o coração tá no lado esquerdo, né? E realmente não é isso, né? Quando eu vou examinar, uma vez eu me lembro de uma senhorinha, eu fui examinar ela, eu auscultando, cada um tem um jeito de auscultar para não esquecer nenhum foco. Então eu começo do lado direito, porque ali eu quero ver o foco aórtico, aquela coisa Claro. toda. Então assim, eu tenho toda uma dinâmica e até para lembrar, porque às vezes fica tão É um roteiro. é um roteirinho que a gente tem para examinar. E daí eu comecei do lado direito, doutor, mas o coração não fica aí. Eu falei, pensa bem, assim, que bonitinha, né? Um cardiologista que não sabe onde o coração fica. Eu falei, não, pode ficar tranquila, Tranquila. que eu dou... O som irradia, né? Então, É. claro, a gente não tá aqui, né? Mas o som da válvula e às irradia. vezes né? a gente olha as carótidas, então você ausculta a região das carótidas, ausculta também não é só por olhar as carótidas, mas a radiação de alguns sopros, e daí às vezes aí ela olhava assim meio, né, desconfiada, assim, dozinha, e depois eu expliquei, ela entendeu. Aí eu mostrei uma imagenzinha pra ela, não, pode ficar tranquila, a gente tem vários focos, a gente ausculta tudo. É bom ver essas histórias. Você tá falando, é do coração que tá falando, né? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, tá? Eu sou da área de educação física. Mas ele meio levemente para a esquerda, correto? Isso. Exato. Então muitas pessoas carregam que ele tá na esquerda. Não, Exato, Verdade, tá no a centro, no posição externo, né? ele assim começa mais ou menos assim, Isso, entende? né? Ele fica, a ponta dele fica bem aqui nessa linha aqui Isso, no meio. isso Então ele é aí. mais ou menos assim, deitadinho, assim, É. sabe? Linha hemiclavicular. Anguladinho. Uhum. Ele é meio anguladinho, assim. Ele, por ser um órgão mais assimétrico, a ponta fica apontando aqui para a esquerda, é bem onde a gente sente ele bater. Então Onde fica você aquela sente coisa, o pulso, tá do lado chama, esquerdo do peito, O né? ictus, né, ali. Que é. é um mais propulsório ali, a gente sente aqui quando a gente palpa. Às vezes a gente até palpa, às vezes aqui na região, né, da mama ali, mais ou menos, pra diagnosticar onde que é o ponto, pra gente auscultar. Se houver uma cardiomegalia, né, o tal do coração grande, talvez vai desviar mais, você vai sentir mais aqui, né? Enfim, aí dá pra palpar e sentir bem, assim, ainda mais Dá no pra se paciente dizer, magro. então, que o meu coração é o tamanho do meu punho. Mais ou menos isso aí, isso é uma equivalência que se faz aí. Se mais faz, ou né? menos isso aí. O tamanho aqui é o meu coração. Mais ou menos. Acho que é a posição. A posição. A posição. É a camisa, né? É só regata ou já camisa. E vem cá, e a diferença sobre arritmia e extrasístole? Tem como a gente entender um pouquinho sobre isso? Porque a maioria não sabe. Isso. E tem diferença. Tem. É que, na verdade, o que acontece? Isso é um sintoma muito comum no consultório, tantas vezes em conversa, a questão da arritmia, né? Você pergunta pro paciente, o que você tem? Eu tenho uma arritmia. Só que a arritmia é um conjunto de doenças do batimento cardíaco. Então, assim, as extrasístoles são essas palpitações que você sente, são os batimentos extrasistóricos. O batimento é regularzinho, e de repente vem um batimento anterior, assim, que vem antes do que ele deveria ser. E daí ele é um pouco mais, o paciente sente aquele batimento. Isso daí é uma extrasístole,
tá? Às vezes ela pode vir uma, pode vir duas, pode vir três, assim, entende? Quando é mais frequente, provavelmente quando tem mais sintoma. Que Isso. eventualmente a gente faz laudo de Holter, né? O Holter é se fosse o eletro que fica 24 horas, né? Aquele aparelho que você vai, ele monitora teu batimento 24 horas. Vários Holters que eu pego, assim, às vezes por outro motivo, a gente vê algumas extrasístoles, mas o paciente não tem nenhuma queixa. Às vezes deu ali, sei lá, 2, 3, 10 em 24 horas. Isso é irrisório, né? Às vezes o paciente não tem sintoma, só explica pra ele e segue, né? O jogo, acompanha, né? Quando é muito frequente, né? Tem uma classificação ali de acordo com a frequência ali, se é moderada, incidência, alta. Aí sim o paciente tem sintoma, principalmente quando dão várias, assim, seguidas, pareadas. Aí sim o paciente acaba tendo mais sintoma. A gente avalia se o sintoma mesmo é dali e geralmente trata, né? Quando tem sintoma, a gente tem que tratar. É que assim, né? a gente reconhece, porque as extrasístoles, elas, sim, em pequenas quantidades, elas costumam ser coisas benignas relacionadas a alguma coisa. Por exemplo, dormir mal, Até estresse estresse, mesmo, né? alimentação, sedentarismo, são coisas, são os fatores de risco mesmo que às vezes se manifestam dessa forma. Então, a extracístole é só um batimento precoce, anterior ao que ele Batimento deveria que ser. vem antes da hora ali. Isso, antes da hora. Mas, às vezes, quando é muito frequente, o paciente sente. A arritmia é o conjunto de todas as doenças relacionadas ao sistema de condução cardíaca, nessa parte elétrica do coração. Então, a gente tem desde as extrasístoles, as taquiarritmias, né? Como batimentos muito altos, batimentos muito baixos. Aquelas que são as aceleram, né, o coração, né? São as bradicardias, né? Que daí quando é muito baixo os batimentos. Há arritmias fatais e malignas, que tem algumas taquicardias ventriculares, que são arritmias mais graves, que a gente tem que fazer uma conduta mais agressiva no tratamento, às vezes com medicação, às vezes até com ablação, né? Que é tratar isso através do estudo eletrofisiológico, reconhecer o foco de onde vem a arritmia lá e tratar esse foco. Então, Existe assim, também as bradiarritmias, né? Que baixam o batimento cardíaco. Algumas são necessárias marca-passo, né? marca-passo. Isso, né? Então, assim, as arritmias é mais o conjunto mesmo. Né? É o mundo. Mundo Então, à parte. quando a pessoa fala que tem uma arritmia, ali já abre, assim, 1 milhão de opções. Tem muitas, E às vezes dentro de uma arritmia já tem várias arritmias também. E às vezes se confunde, às vezes a pessoa teve taquicardia, só o coração acelerou por algum motivo, alguma coisa. Às vezes até por doenças não cardíacas, né? Febre pode dar taquicardia, por exemplo. Estresse pode dar. Na época, o Covid, ele dizia, assim, a gente teve... infecção, né? Covid, claro. O Covid teve muitos casos pós-Covid de taquicardia inapropriada, né? Que é aquele paciente está sentado aqui conversando e você vai olhar os batimentos dele, estão 120, 130. E daí, assim, que se trata, às vezes, com mudanças comportamentais, mas a gente tinha que vigiar esses pacientes. Porque não se via isso tão frequentemente, assim. Não é no momento do Covid, é pós-Covid. Pós-Covid, né? Pós-Covid. E alguns pacientes persistiram com taquicardia inapropriada. E daí, aí às vezes precisa de medicação. Só que, assim, como diz assim, essa sístole é um tipo de arritmia, tá? Mas, assim, a arritmia não tem só extrasístole, tem Ela é muitas. classificada no grupo das arritmias, mas, assim, digo, no dia a dia, né, funcionalmente, assim, ela não funciona como uma arritmia. Não, ela é mais benigna. No geral, a gente identifica a causa e avalia a quantidade. Geralmente é causa benigna e o paciente convive bem. E, assim, com um tratamento adequado, quando necessário, ele é um fica... defeito de fábrica. É que nós todos podemos ter, né? Se você mudar às vezes, o seu comportamento. Claro, falaste antes, né? Aquela coisa esporádica. Esporádica. Isso, não Sim. diariamente muito, né? Então... Você pode pegar um meu Holter e vai ver umas extrasístoles. O exame melhor hoje que a gente tem para diagnosticar é o Holter, né? Como ele grava 24 horas, porque pode acontecer da gente, a gente vai consultar agora aqui, eu trago meu aparelho de eletro, faço e agora não dá nenhuma. Aí vou te dizer, acho que é coisa da tua cabeça aí, não tá com... Tá ansioso, não tem nada, né? E aí passa. E aí você pode sair do consultório e sentir. Tem alguns pacientes quando tem muito frequentes, ou quando a gente dá a sorte de, na hora da consulta, a gente consegue, na ausculta, detectar pelo pulso, né? A gente sente aquele pulso irregular na hora. Só que, às vezes, você não consegue ver na hora, né? Então, o eletro é útil, era o que a gente tinha até algum tempo atrás para diagnosticar, mas com o Holter hoje ficou muito mais fácil, né? Eu acho até que a gente está diagnosticando mais até casos, como eu te falei, que Sim. o paciente fez o exame por um motivo e você acaba encontrando Mas lá. a ansiedade
Pode causar. Por exemplo, eu tenho ainda ele, aluno, Uhum. que está conosco há muitos anos. Quando a gente verificava a pressão nele, Dava alta. e ele dizia, eu sei. Isso é uma entidade. Existe. Parece que... Hipertensão do jaleco branco. Então, E não é só por médico, né? Porque às vezes a pessoa acha que ele é só no associa, médico. Só tem que ter o profissional jaleco. da saúde, não tem né? nada a ver com jaleco. É o ato de medir a pressão, de aferir a pressão. Ele sabe que está sendo avaliado por um profissional e ele, sei lá, fica tenso. É uma coisa meio sem explicação, né? Consciente, né? Mas acontece. Aí, nesses casos, o mapa é um exame importante, né? Porque ajuda. você vai tirar o fator, qual é o fator que está influenciando, né? É a presença do profissional, então vamos excluir o profissional, porque como ele vai ficar com o aparelho lá, posicionado no braço, 24 horas, vai dormir, vai acordar, vai trabalhar, vai fazer tudo. As primeiras medidas, geralmente, no mapa dão até alterada. Porque ele associa que tá na clínica. Logo na clínica, né? Só que depois ele tá lá no trabalho. Já esqueceu, aí o aparelho mede. Você vê que a média cai bem depois. E as últimas, quando ele tá indo retirar, às vezes sobe dão alteradas. Aí você tem um comportamento típico ali que você fala, não, quando é assim, melhor, né? Não precisa tratar, é só acompanhar, né? Eu quero fazer uma pergunta que pra mim, acho que ela... de todo esse nosso bate-papo aqui, é uma das mais importantes. Como evitar doenças cardiovasculares? Através das modificações, da modificação dos fatores de risco mesmo, sabe? É aquela questão, cessação do tabagismo, a gente sabe que o tabagismo, que o paciente que fumante, ele tem 3 vezes mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares. O controle dos fatores de risco, assim, hipertensão, diabetes, muito importante. Qualquer doença crônica, assim, o controle da obesidade, a gente sabe que a obesidade, o tratamento, né, da obesidade com atividade física, com dieta, ele trata não só a prevenção das doenças cardiovasculares, como também trata a pressão. A gente tem, assim, uma perda de peso, abaixa em 10 quilos, por exemplo, o paciente consegue baixar 1 ponto de pressão. 1 ponto, o paciente tem 14, 15, ele vai para 14, 13, mais ou menos 13, 12. Então, você abaixa de verdade, assim, isso é na diretriz mesmo, sabe? Fora o medicamento, a perda de peso isoladamente é o mais importante. É o fator modificador mais importante. Mais importante que a gente... Você baixar peso. Então, assim, e aí, quando a pessoa fala... e a questão da atividade física. Hoje em dia tem até... estatística referente à atividade física, que a atividade aeróbica, principalmente, ela reduz até 30% o risco de doença cardiovascular. Então, assim, é uma coisa... É muita coisa, né? O risco de desenvolver isso. Controle do estresse. A diretriz, né? Nossa diretriz de doença coronariana, tudo. Hoje em dia, ela fala muito claramente sobre... espiritualidade, né? É uma coisa que antigamente, né? Assim, não se falava muito, era muito tabu. Mas hoje em dia, ele fala espiritualidade num contexto geral, assim. A forma... Como fé em geral, não necessariamente ir na espírito, igreja, né? Não estamos falando disso, mas eu digo assim... O fato de você fazer meditação, acreditar em alguma coisa, ter espiritualidade. Fé, né? Alguma legal. coisa. Não sabia. Isso na diretriz já é, assim, né, um documento nosso dizendo que isso é importante. Que legal, eu não sabia disso aí. Mas, assim, isoladamente, eu acho que quando é o caso do paciente, o tabagismo é um fator muito importante, né? A obesidade, hoje, qual era a estatística que você viu mesmo? Era... 1 em cada 3 brasileiros são obesos, né? Isso. E a prevalência está em torno de 24% a 25%. Foi de 2022 isso, né? Mudou um pouco os critérios agora. Agora vai ser mais ainda, né? Porque agora mudou os critérios. Antigamente nós calculávamos os critérios da obesidade apenas pelo IMC. E assim, e aí quando você ia na academia, a questão do adipômetro, aquela coisa toda. Mas a obesidade em si, o critério era pelo IMC. Mas ainda se usa o IMC. Não, a gente usa no conjunto da obra. Né? Ele é uma das ferramentas. Uma das ferramentas. Mas agora a gente usa circunferência abdominal, principalmente, tá? A relação cintura-quadril e a relação da cintura-estatura também. Existem alguns exames, assim, que falam sobre obesidade, mas isso é uma coisa que ainda tá em estudo, em análise, né? E a gente classifica a obesidade em pré-clínica e clínica. A pré-clínica é quando o paciente ainda não tem sintoma. E a clínica é aquela que ele tem sintoma de cansaço, fadiga. Obesidade é muita fadiga crônica, muita, né, dificuldade. De locomoção, né? De locomoção, tudo isso. Então, hoje em dia, a gente tem... Ainda é uma coisa nova, acabou de
de mudar isso. Então, assim, ainda não tem as estatísticas, tudo, mas com certeza vai aumentar. Porque a gente vai considerar ainda a circunferência abdominal. E tem gente que é magrinho, mas tem uma circunferência abdominal um pouquinho mais vantajosa. Então, ele vai entrar também. Caramba. Isso, um dado relevante de 2012, a prevalência de obesidade no Brasil era 14%, hoje a gente está atingindo 25% em 2022, que foi a última estatística. Uhum. É uma coisa importante e significativa, né? Verdade. Bebida Assim. alcoólica também entra nesse... A bebida alcoólica sempre vai ser um tabu, assim. Falando bebida alcoólica, não aquela socialmente, tá? Sim, você Tô fala. falando... Na terra do vinho, não vamos polemizar não com a bebida alcoólica, vai arrumar problema. Mas, assim, não tem como, né? Alguns, que assim, é difícil ter um estudo, né, em relação a isso. Hoje em dia, a tendência é que a gente não estimule mais a bebida alcoólica. Antigamente, eu já ouvi, por exemplo, uma paciente uma vez falar: doutor, eu tomo uma taça de vinho porque o meu médico me indicou tomar uma taça de vinho por prevenção. Isso não existe, Não existe, assim, né? mais. Então, assim, Você estimular o início da bebida bebida, alcoólica. isso não. Tem uns memes, desculpa te cortar, tá? Esses memes muito legal de uma taça de vinho, você tem uma taça desse tamanho aqui, né? Sim, sim. Tem que numerar, não. descrever bem como Mas é, assim, né? ó, não, é 200 ml de Eu vinho. pergunto, qual é o tamanho da tua taça? É uma tacinha, uma taçona? Não, mas tem uns memes, deixa eu ver isso aí. Já. Uma Sim, taça claro. gigante assim, não, mas eu me recomendo Tem um uma taça de vinho. Tem um também tomar só um copinho de café e um pão. Aí vai ver o pão do cara, aquela baguete de 2 metros lá e Não dá. Não dá. Aí não dá. Mas assim, hoje em dia já tem alguns estudos já mais atuais, assim, que já vem questionando até a quantidade moderada do álcool, sabe? A gente vem de... Então, assim, e pode ser que nos próximos anos, essas coisas, essa questão do álcool modifique. É que é até difícil pela questão ética e médico legal ali, você fazer um estudo, né? Que, sei lá, você vai dar bebida alcoólica para um grupo, para outro não. É difícil. É difícil você medir, vamos fazer um estudo então, comparando pessoas que bebem, que não bebem, só como é que você vai saber que aquele paciente ali seguiu a risca mesmo? Exato, Tomar uma exato. taça. Então fica um pouco difícil até você fazer. E fora na área médica, você estimular, porque isso já é muito claro, não se estimula a bebida alcoólica. Mas tem estudos retrospectivos, tem estudos mais antigos que falam do consumo moderado, leve de vinho, que tem ali um certo efeito hipotensor, né? De baixar a pressão, de HDL, aumentar o colesterol bom, que é um fator protetor, né? A gente falou muito de fator de risco, tem alguns fatores protetores, né? Então tem alguns efeitos vantajosos. Tem estudos mais antigos, aí fala daqueles fitoesteróis, polifenóis lá que contém ali, né, na composição. Mas é pouca informação, a gente não tem estudo tão atualizado, né, pra gente dizer com evidência para que se gere um estímulo a isso, né? Então hoje o que a diretriz se o paciente não bebe, não estimula. Se ele bebe, que seja consumo moderado. Bater bem nisso aí para... Então, o cigarro hoje, né? O tabagismo... Não, tabagismo a gente... O cigarro não tem dose segura, sempre que você, assim, puder, né? Que a gente sempre fala numa consulta, qualquer evento médico, situação assim, até na área da saúde, né? Qualquer abordagem da área da saúde é estimular o paciente a parar de fumar, sabe? Porque, assim, a cessação do tabagismo, ela não é de hoje para amanhã. Tu falou com o paciente, ele vai sair dali e vai parar de fumar. Não, ele tem várias fases, né, no momento de cessar o tabagismo. E quanto mais você fala sobre isso com ele, mais você vai criando a memória, né, assim, e o reconhecimento dele que o tabagismo faz mal. E com aquilo ali, ele vai chegando ao momento de parar de fumar sozinho, sabe? Mas tu tem que estar sempre falando, batendo o martelo, falando que não faz bem. Claro, sem, né, agressões. É uma coisa, o tabagismo, até vou fugir um pouquinho do assunto, porque o meu sogro, né? Um abraço, seu João. Abraço, seu João. Ele trabalhou com fumo muitos anos, né? Ele era orientador de quem trabalhava com fumo nas colônias que a gente diz aqui, né? E ele teve o prazer de conhecer algumas grandes empresas do fumo, né? Aquelas que fabricam cigarro. E aquele cigarro que tu encontra hoje de R$1, R$2, ou aquele de 10, 20, é totalmente diferente a folha que eles fazem. E dá para se distinguir a folha
pelo tamanho da nicotina. Na cor, eles têm uns protocolos diferentes, lá, não dá pra entender. E é muito nojento. Então, até ele comentava, porque ele fumou na vida dele, tá? Ele comenta que quem um dia assistir como é feito o cigarro, para de fumar. Porque é nojento. É nojento aquela folha podre, suja. Uma folha assim... sabe? Não tem explicação. Então, assim, o cigarro, dá pra ver que o tabagismo, de modo geral, assim, ele é bem pesadão, né? Mas vem cá, e... vamos falar um assunto... entenda um pouquinho, talvez, aí, tá? Atividade física. Qual que é a importância da atividade física? Né? Pro coração, de modo geral, né? Principalmente na prevenção, assim, a OMS é muito, né, categórica em relação a isso. Hoje em dia, eles estipulam até, assim, quantas vezes você... no mínimo, você tem que fazer uma musculação, um exercício de força, 2 vezes na semana, fora o aeróbico. Que daí, no caso, seria... se você tem uma intensidade mais, vamos dizer assim, moderada, caminhada, natação, bicicleta, 150 minutos, né, por semana. Isso por semana. É o mínimo, né? O mínimo, assim, isso é o mínimo. E você pensa, 150 minutos por semana, você vai pensar que, se eu fizer 5 vezes, é 30 minutos por dia. Que é uma quantidade, assim, até razoável, assim, né? Sim. O ideal seria É um melhorar, tempo mas... que eu acho que dá pra se pra se fazer, esforçar, tu tira tirar ali pelo aquele dia, tempo. né? E agora, se você faz, você pratica corrida, esses funcionais mais, né, elaborados, crossfit, é 75 minutos por semana. Então, é bem... ela pode reduzir em até 50% a necessidade de uso de medicações para pressão. Isso é um dado já, né, assim. E fora que ela atua na questão da obesidade, que já ajuda também na pressão. A atividade física, ela já age na pressão. Tanto que você vê, a gente, né, no teste ergométrico, a gente vê muito bem isso. Às vezes o paciente chega um pouco mais hipertenso, tu faz atividade física, ele chega até uma pressão mais alta, é normal. Pensa, você tá sentado aqui, é uma pressão, mas ali eu vou fazer alguma coisa, vai subir a pressão. Claro, vai subir sempre. Né? E daí, então, o exercício físico sobe e no pós-exercício físico, em poucos minutos, ela baixa. Então, ela logo abaixa e ela, às vezes, cai até abaixo do que quando ele chegou. Né? Isso, Agora, eu faço teste ergométrico, né? A gente vê isso acontecer. Às vezes o paciente chega agitado, porque tá vindo do trabalho, ou tava até ansioso com o exame. Ele bate ali a pressão inicial 15, 16, vezes. Você repete, confirma, né? Dá um tempo, às vezes, pra ele dar uma respirada e ver. E aí você começa, ele vai ali 20, 21, 22 de pressão. Aí para o exame, às vezes termina o exame na recuperação, vai a 13. Aí... E é uma resposta fisiológica, né? Durante o exercício tem que aumentar o débito cardíaco, né? Que é o quanto o coração bombeia de sangue por minuto, né? Que é o que permite a gente aumentar a nossa intensidade, né? E tanto a frequência cardíaca como a pressão aumentam, né? Então, e depois isso tem que diminuir, né? Fora, assim, já reduz mesmo, então, a questão do risco de AVC, de infarto. Além disso, ajuda no controle da pressão arterial. Só pelo simples fato do exercício, mas aliado à perda de peso, reduz mais ainda. Melhora, assim, no controle do estresse, que pra gente... Esse eu acho o principal neste momento. O controle do estresse, essa sensação de prazer, assim, que a atividade física dá. Que às vezes você tomaria uma medicação, né, para uma depressão, claro, né, não desmerecendo nem diminuindo o poder que a depressão tem, aquela coisa toda, mas às vezes o paciente, quando é uma depressão mais leve, tudo, um tratamento de, né, mudança de estilo de vida, tudo. O estresse, ele é diário, né? Diário. Ele é diário, então assim, as pessoas muitas vezes têm uma vida atarefada, é família, é filho, é empresa, é negócios, é assuntos particulares, pessoais, é doença. Então isso leva as pessoas muitas vezes a ter um estresse muito elevado, muito. E isso, para alguns, é só um estresse, um cansaço, mas não, isso pode levar a algo maior, né? Algo muito maior. Então assim, se a gente conseguisse combater o princípio, talvez que seja, não que seja o princípio, mas o estresse, eu acho que é um pontapé inicial para buscar algo que não seja pior lá adiante, né? É verdade. Então tem muitas pessoas lá que nos procuram, olha, elas estão assim, aqui, ó, não dá. E saem de lá sorridente. É verdade. Bem, relaxado, né? E fora... liberação de endorfina. não. Fatores, né? Então E fora a reabilitação também, né, Luciano? Que é muito importante que a atividade física faz. Nossa. Tirar de uma circunstância, assim, que você às vezes não consegue fazer quase nada e te
devolver a tua vida, a tua qualidade de vida, isso é muito importante, né? Você tá dando uma segunda chance pra pessoa retomar ali as atividades, porque não é só no coração que a reabilitação é importante, né? Paciente com doença muscular, assim, óssea, né? Pós-cirúrgicos, às vezes com uma atrofia mesmo muscular, aquela Os pacientes ficaram Uhum. acamados muito acamado tempo, durante né? muito Que perderam tempo. força, Então, né? assim, essa parte da reabilitação, de retomar a vida dele, de dar o controle, né? De tudo, isso é muito Não, importante. poder sentir que tá bem, Sim, né? Ter autonomia, né? Pra fazer pelo menos as atividades do dia a dia dele, de, sei lá, conseguir tomar um banho sozinho, né? Às vezes, pra alguém que tava acamado, isso é Nossa, né? uma vitória, né? então, assim, é muito importante. Então, o cardio, dá pra se dizer que ele é muito importante, mas sem esquecer a força, né? Sim, a parte sim. muscular, né? Antigamente a gente focava um pouquinho mais na questão do aeróbico, né? Sempre falava, você tá fazendo caminhada, que era uma coisa que se via muito, assim. Só que agora, na diretriz, 2 vezes na semana, musculação, né? O treino de força, né? Ele não descreve musculação, ele fala treino de força, né? Que aí, talvez até, né? Também entra aquele parte mais funcional, tudo isso. Hoje o ideal mesmo é o combinado, né? Sim. Fazer um pouco aeróbico, um pouco força, né? Tá uma mesclada, né? mesclar. Uma Importante, mesclada, né? que é muito Seria o importante. ideal. Sim. Fora que você também fazer um aeróbico sem fazer um treinamento de força, você aumenta muito a chance de lesão, né? Ah, não, com certeza. Então, né, se A lesionar. perda de tônus muscular é muito Sim. grande. Sim, uma coisa pode levar a outra, com certeza, né? Vamos inverter o papel rapidinho pra ele falar. Ele perguntar aí como é que é o trabalho lá de reabilitação na ProSaúde, o que ele tem pra falar aí pra gente. Apertando. Não, a gente tá fazendo um trabalho focado especialmente na individualidade do aluno. Claro. Né? Não é receita Eu de acho bolo. que né? isso é o principal, né? Quando alguém... Nós temos vários casos lá. Sim. Então, quando alguém vem lá à procura de um trabalho específico, olha, eu sou hipertenso, eu sou cardiopata, eu sou pós-operatório, recém botei um stent, isso, aquilo, a gente tenta antes entender a individualidade dele, Claro. né? Então, e não existe aquela história, não, tu tem que fazer isso. Não, não é isso, né? Porque inconscientemente eles carregam um receio muito grande, Sim. né? Caramba, eu tô preocupado aqui e ele vai agora me expor a algo extremo. Então, eu acho que o papel principal, né, é entender a individualidade do aluno. E a partir dessa confiança que tu ganha dele, né, que tu vai ganhando dele diariamente, tu vai aprimorando conhecimentos, tu vai aumentando a intensidade, tu vai forçando musculaturas que tu nota que ele não usava, entende? É diferente um trabalho de um trabalho estético. Sim. Totalmente diferente. Tá? Então, ou de um trabalho até de uma pessoa mais obesa. Não. O trabalho dele é específico para uma reabilitação cardiovascular, que é determinante para que ele venha lá com segurança e saia, opa, deu tudo certo, tô bem, tô me sentindo melhor, tô mais disposto, porque eles perdem bastante condicionamento, né? Sim, perdem muito condicionamento. Aí não conseguia subir um andar de escada, hoje já consegue, então isso passa mais, né? E é tão legal isso, né? Você vê a progressão. É a mesma, assim, a ideia que eu tenho no tratamento da insuficiência cardíaca, no tratamento da hipertensão, no tratamento da angioplastia, né? Quando a gente faz uma angioplastia Sim. relacionada à angina, ao infarto, você vê a mudança do paciente. E é uma mudança na face, tu já enxerga que mudou. Mas eu gosto de, desculpa, Leandro, eu gosto de usar bastante com eles, né, o toque, tá? Então, quando digo toque é sentir, né? Sim. É sentir a frequência cardíaca. Claro, tem frequencímetro, tem outras maneiras, mas o toque, quando eu toco, eu passo confiança. Sim. Tá? Porque a gente, ele sente que tu tá passando uma ferramenta que não é algo material. É algo humano, real. Você não passou. E aí, mais um pouco, tu já, fica em silêncio comigo, vamos tentar ouvir. Conseguiu sentir? Então vamos contar a frequência cardíaca aqui junto, né? E faz aquela forma, tipo, em 10 segundos, deu 10 batimentos, por exemplo, multiplica por 6, 60 batimentos, tá tudo certo, tá legal. Coisa assim, bem básica, E também, né? além de tudo, o frequencímetro, ele te dá um valor. Isso. No pulso, você sente a característica do pulso. Se ele tá regular, se ele tá irregular. Se ele tá, assim, um pulso diferente, muito fino.
que às vezes Sim. pode estar relacionado. E você também toca no tugor da pele do paciente, avalia ali, você tá com aquela sudorese, que é do exercício, a gente tem a sudorese, mas tem aquela, uma diferente, que às vezes a gente só tocando, só olhando pra pessoa, a gente já percebe. Isso. Eu acho que o principal é mesmo passar confiança pro aluno, né? No nosso caso, pro paciente, né? Porque ele tem que saber que ele, né, com tratamento adequado, ele pode voltar para a vida dele. Falando da cardiologia, que tem eventos agudos, mas principalmente as doenças são crônicas, né? Então é uma doença que ele vai ter que se conscientizar, que ele vai ter que tratar, que ele vai ter que seguir um bom tempo esse acompanhamento, né? Medicamentos, alguma coisa deve acompanhar durante um bom tempo e o hábito de vida, essa mudança é ali, né? Se ele não mudou até ter um evento, até ter um infarto, até ser diagnosticado com uma insuficiência cardíaca, ele tem que, dali para frente, pelo menos, ele, vou deixar esse passado aqui para trás e cuidar daqui, que é às vezes, ainda acaba sendo um momento que a gente acaba pegando muitos pacientes nesse momento, né? Mas é uma ruptura mesmo, né? Romper com um passado ali que não estava muito legal e dali para frente tocar, né? Então, tocar para frente hábitos de vida saudáveis, fazer adaptações no dia a dia, né? E você passar essa confiança, por exemplo, eu já recebi pergunta, por exemplo, o paciente colocou um stent no coração, ele, mas eu posso fazer exercício, pegar peso, ou seja no trabalho, se ele trabalha com peso, ou se ele quer fazer academia de novo, ele, não pode soltar. É uma coisa que você tem que passar, você tem o conhecimento técnico para falar isso. Ele, na cabeça dele, aquilo lá pode dar problema, né? E é justo, né? Não. Às vezes ele nem viu como foi colocado, não sabe, ninguém explicou, então ele precisa de você... Sabe que é uma molinha lá, mas como é que ela tá colocada? Às vezes até uma expressão que eles falam é molinha mesmo. É molinha, né? No caso, você, poxa, não é só, faz esse exercício lá, 10 repetições e virar as costas. Talvez esse aluno não fique contigo muito tempo, mas se chegar lá, ajeita aqui melhor, sei lá, o quadril aqui, não. Isso, a postura. Puxa mais o teu braço aqui, vamos ver a frequência cardíaca, como é que foi, aguentou, o movimento é legal, vamos pro outro ali, vamos para ali. Que até a gente como aluno lá da Pró-Saúde, isso a gente tem que elogiar. Momento merchan aí, mas não, o pessoal lá é bem direitinho, assim. Correto. A gente o tempo todo, orientado, quando precisa é corrigido, né? Tem trocas de exercícios, às vezes frequente. Isso pra gente é bem legal, assim. Eu confesso, eu nunca tinha malhado com personal antes de... vi que deveria ter feito antes, que faz uma diferença gritante, assim, no resultado. O personal ainda, especialmente aqui no Sul, tá? Eu falo isso porque eu convivo com isso há muitos anos. Mas ainda tem uma restrição muito grande. Muito grande. Porque as pessoas botam em pauta, primeiramente, o valor do personal. Entende? E lógico, justo, né? Eu acho que todo mundo tem que medir. Mas eu sempre digo para quem treina lá conosco que tu não estás gastando dinheiro, tu estás investindo dinheiro na tua saúde e qualidade de vida. Até porque muitos saem lá da academia, que são amigos nossos, ou até quem não é aluno também, e gasta com outras coisas. Uma espumante, R$200 uma noite. Toma 3 num mês, pagou teu personal, por exemplo, né? Então, lógico, não vou abrir mão da minha espumante, do meu vinho, por exemplo, tá? Mas eu sempre digo que o personal, aquele personal que visa saúde. Sim. Porque eu sempre penso assim, que saúde traz estética. Não adianta eu querer estética sem ter saúde. É verdade. Uma coisa leva a outra, tu tem que ter a saúde. Por isso que se chama Pró-Saúde, tá? Porque quando a gente pensou nesse nome em 2008, é isso, é a saúde que vai me levar à estética. Isso aí. Não adianta eu extrapolar os limites com a estética que eu vou me quebrar depois. É bem isso. Tu vai colher esses, né? Esses frutos dessas escolhas, assim. Então, o papo tá ótimo. Verdade. Temos que marcar mais uma, acho que para o próximo mês, quem sabe. Tá? Ajeitar a data aí. Vamos lá. Legal, tem muita coisa para falar. Foi tranquilo. Passa rápido aí. Mas, e se a gente quiser entrar em contato com vocês, como é que a gente pode fazer? Instagram. O nosso Instagram é LT Cor Cardiologia.
É arroba, né? LT Cor, arroba LT Cor cardiologia. Cardiologia. Quem gostou aí, segue lá, né? Segue lá que é Isso, importante. segue a gente lá, isso. O meu é arroba Dr. Leandro Passarelli, com 2 S e 2 L's. E o meu é arroba doutora Tassiana Rosenfeld. Esse vai ter que soletrar, esse aí é difícil. Achar o LT Core daí. É. Eu vou estar bem presente lá. A gente tá localizado ali no condomínio Alcides Valente, na rua Dr. José Mário Mônaco, em frente ao hospital, número 349, sala 701. O nosso telefone para contato e o WhatsApp é 54, né? 9686-7975. E aí vai falar com a Cris lá e se precisar a gente tá à disposição. Conheci a Cris. Bem Sim, simpática. sim. Bem simpática. Bom, e da Verdade, ProSaúde, maravilhosa. ProSaúde Personal, arroba, Sim. hotmail.com. Manda mensagem. Quem quiser também, o telefone, 54-999-44-4994. Chama lá que a gente conversa. Eu vou deixar tu ler a conclusão final. Uma mensagem aí pra uma casa. mensagem final. Eu vou deixar Recado uma aqui. A Tassi montou um script bem interessante. E eu disse que não ia precisar e não precisou, né? Viu? Viu? Saiu ali. Então, assim, com um resumo final que fica mesmo, é assim, a prevenção cardiovascular salva vidas, gente. Então, cuide da sua alimentação, pratique exercício físico e consulte regularmente um cardiologista. E acompanhe, sim, nosso podcast para novas informações sobre saúde do coração, sobre atividade física. E se você gostou desse episódio, compartilhe. E nos siga na legal. rede social também. E agradecer ao pessoal aqui do Cena 360 que nos recebeu muito bem. Montou um estúdio aí, nota 1000 aqui. Parabéns, muito bom. Parabéns. Então, obrigado. Isso aí. Obrigado.